Vamos lá fazer as nossas conversões de escalas termométricas, né? Vamos pensar nas fórmulas quando eu tenho a temperatura dada em uma escala para outra escala. Antes disso, vamos recordar aqui essa igualdade entre frações, porque independente se eu estou na escala Kelvin, Fahrenheit ou na Celsius, elas são equivalentes, né? Por isso que nós temos essa igualdade de frações aí. Nós não precisamos ficar decorando estas fórmulas, essa compreensão aí, né? A gente precisa entender o processo. Quando eu tenho a escala em Kelvin, que é a nossa escala absoluta, e eu quero, né, sair ali de uma temperatura para outra. Então, nós vamos sair da escala Kelvin para Celsius. Eu não preciso lembrar de toda essa igualdade. Eu posso pensar o seguinte: as duas escalas, né, estão no mesmo padrão. Então, é só eu subtrair, então, menos 273. Então, se foi me dada uma temperatura em Kelvin e eu quero essa temperatura em graus Celsius, eu vou retirar 273. Como a gente viu em sala de aula, lembra dos termômetros, 3 termômetros colocados lá, né? Então, quando a água na nossa temperatura está em 0 graus Celsius, na escala Kelvin está 273. Por isso que a gente faz essa subtração aí. E o oposto, ou seja, quando eu tenho uma temperatura em Celsius indo para Kelvin, que é o que está de laranja aí, né? Então, foi me dado uma temperatura em graus Celsius e eu quero saber qual é essa temperatura em grau Kelvin. Eu vou fazer o oposto do que a gente fez ali no vermelho. Então, a gente vai adicionar 273. Bora verificar aqui dentro de exemplos, né? Para compreender, para fixar ainda mais essa compreensão. Então, vamos trabalhar aqui com uma temperatura que está na escala Kelvin. E eu quero descobrir quanto é essa mesma temperatura nos graus Celsius. Então, se eu tenho Kelvin e quero ir para... se eu tenho Kelvin e quero ir para Celsius, nós vamos usar a fórmula que está de vermelho. Então, 286 menos 273. Então, nós vamos ter aí uma temperatura de graus Celsius de exatamente 113 graus Celsius. Então, essa é a nossa conversão. E no oposto, né, se eu tiver uma temperatura em Celsius e quiser levar ela para o grau, para a escala Kelvin, né, o oposto do que eu fiz anteriormente, que é uma subtração, aqui eu vou fazer, então, uma adição. Vamos utilizar a fórmula que está em laranja e vamos adicionar, então, aquele grau Celsius que foi dado de 36 mais 273. Eu vou ter a resposta, então, dentro da escala de Kelvin. 309 graus Kelvin.